Olá, meninas! Nós estamos aqui hoje com mais um podcast Mulheres Curam Mulheres. E hoje eu trouxe uma querida, uma amiga que eu tenho muito carinho por ela e admiração por ser uma mulher de referência dentro do segmento que ela atua, que é a nutrição da Herbalife. Então eu vou apresentar a vocês a minha amiga Cristina Farias, que veio a brilhantar, né, o podcast com a sua experiência de vida, falando um pouco da nutrição. A gente não sabe exatamente o que ela vai transbordar, porque eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui no podcast Mulheres Curam Mulheres, a gente pensa que vai falar algo e cria e cocria e Deus acaba fazendo tudo diferente, é sempre assim. Então a gente entendeu que não dá para trazer nada pronto, que precisa deixar acontecer e Deus vai tomando conta do nosso coraçãozinho e vai ajudando a gente a falar e a transbordar de forma que possa tocar e impactar o coração das mulheres. Então, Cristina Farias, gratidão, minha amiga. Sou muito grata a Deus pela sua amizade. Você é um ser humano incrível. Admiro muito você como pessoa, como profissional. Não tenho nem palavras para expressar o quanto eu sou grata pela sua amizade, o quanto eu admiro você. E eu tenho certeza que você vai poder agregar muito na vida das mulheres com a tua experiência de vida, com esse trabalho lindo que você faz na Herbalife. Eu não tenho a mínima noção do que você vai falar, mas eu tenho certeza que Deus vai te tocar e você vai falar exatamente o que as mulheres que seguem o podcast Mulheres Curam Mulheres precisam ouvir. Então seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Querida, foi uma honra estar com você, porque todos Amém. os dias a gente fala, todos os dias você apresentar assim uma luz maravilhosa. Amém. E vai ser muito iluminada, por Amém. isso este Amém. podcast realmente eu espero entregar tudo aquilo que você merece, porque vai ser Amém, maravilhosa, Cris. você e as suas seguidoras, Amém, quem está nos Cris. escutando, porque vai ser realmente uma pessoa ímpar. Amém, É aquela amiga. que ilumina as mulheres e o nosso tema é exatamente sobre isso, sobre o bem-estar. E você Amém. traz bem-estar a todas as pessoas que se aproximam a você. Amém, eu Por isso, recebo. muito obrigada por existir na minha vida também. Amém. Então, eu vou aqui deixar a Cristina falar um pouco. Posso chamar de Cris aqui no Claro, podcast? Porque Cris, é assim que eu porque te é assim chamo que a no gente dia, fala. né? No dia a dia. Eu vou deixar a Cristina falar, meninas, um pouco sobre a nutrição, porque ela vai falar com propriedade. E enquanto isso, eu vou aqui degustar um pouco o meu queridinho. Eu já conheço a nutrição Herbalife, já faço uso da nutrição Herbalife e a minha família, aproximadamente 20 anos. Se eu fizer na ponta do lápis, talvez já tenha até passado de 20 anos. E eu amo de paixão a nutrição. Mas agora eu tenho um queridinho que eu sou apaixonada por ele, que é o Hype Tintim, amiga. Isso aí. Que todas as vezes que eu estou precisando recarregar as minhas baterias para dar conta de toda a demanda que eu estou assumindo, casa, filhos, vida profissional, né? Essa fase que eu estou, que agora a gente chama de ageless, ou melhor idade, né? 50 a mais. Então, assim, o Hype tem feito tem me dado um verdadeiro up, tem feito muita diferença na minha vida. Eu queria que você falasse um pouco, Ótimo. amiga, com a sua história, com a sua trajetória da Herbalife, né, primeiramente, para que você possa mostrar às mulheres que é possível Com certeza. elas empreenderem, sendo mãe, sendo dona de casa e exercendo, né, toda a demanda, todo o papel que cabe uma mulher exercer. Cada uma tem uma opção de vida, mas o ganho financeiro ele é sempre bem-vindo, né, Cris? Sim. E recentemente eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, meninas, que falava sobre isso. Quando eu conheci a Herbalife, eu tinha quebrado financeiramente e eu fiquei muitos anos em casa criando os meus filhos e não voltei para o mercado de trabalho. E se eu tivesse, amiga, vestido a camisa e feito dentro da minha própria casa as reuniões caseiras, se eu estiver errada você me corrige, eu teria feito os meus ganhos financeiros e o meu deserto teria sido muito menor.
Então, eu quero que você hoje, Cris, com a tua experiência com a Herbalife, possa dizer para essa mulher que está em casa, que de repente tem uma história de vida semelhante à minha, que quer fazer seu papel de mãe, não quer encarar um horário full time, né, de Sim. trabalho, mas precisa fazer dinheiro para poder agregar no orçamento da casa. Tá aí a oportunidade. Com certeza. E eu queria que você falasse um pouco, amiga. Isso. Então, antes de mais, fica bem tranquila, porque hoje você tem um depoimento muito mais forte do que se você tivesse começado lá atrás. Então, hoje tu tens exatamente esse depoimento forte de quem já passou pelo deserto, É verdade. quem realmente se ressignificou e pegou agora uma oportunidade maravilhosa pela frente com outro olhar. Então, a tua maturidade com certeza vai ajudar milhares de mulheres. Eu Por recebo, isso, amiga. está na hora. Deus sabe o que faz. É verdade. Né? É sempre no tempo certo, né? É sempre no tempo dele, no tempo certo. Então, hoje eu acho maravilhoso que todo mundo está falando sobre bem-estar. Não há nenhuma mulher que não esteja vendo que, se não usa o suplemento, ela sabe que deveria usar. Ela sabe que toda a mulher tem as suas fases. Então, hoje, talvez você esteja entre os 20 e os 30, ou menos. Temos os 30 aos 40, depois os pós-40, 50, 60 e por aí fora. E o bem-estar é tão diferente para cada fase da sua vida, né? Cada fase da vida de uma mulher representa um bem-estar diferente. Numa fase que eu conheci a nutrição Herbalife na altura que eu era atleta, praticava 3, 4 horas de esporte por dia, muitas vezes, e era professora concursada. Então, naquele caso, com 23 anos, embora eu estava bem fisicamente, aparentemente, esteticamente, eu estava muito mal energeticamente. Então, todos os dias acordava muito cansada. Estava também tirando um mestrado. Então, para quem não conhece a área da suplementação, não é? Porque às vezes a gente fala de uma forma que parece que todo mundo já conhece aquilo que a gente está falando, não é? Aquilo que acontece hoje em dia é que nós somos mulheres múltiplas. Fazemos várias tarefas, como você falou, não é? E hoje, uma das tarefas que nós não desempenhamos com tanta sabedoria é a parte da alimentação. Tanto porque muitas que nos estão ouvindo podem até saber cozinhar muitíssimo bem e com variedade, mas aquilo que nós sabemos é que hoje a comida mudou. Então, hoje nós vivemos num mundo muito mais acelerado, até a produção alimentar. Então, hoje a produção alimentar, quando nos chega a casa, ela está muito mais carente nutricionalmente. Hoje não temos tanta possibilidade de fazer diversidade alimentar. Então, existem realmente vitaminas, minerais e quantidade de proteína que nos faltam no dia-a-dia. E uma das coisas que nós mulheres temos é comer emocionalmente. Então, açúcar, carboidrato, tudo isso preenche o nosso dia. Quando a gente pensa assim, vamos celebrar, a gente não pensa, vamos comer uma salada, não é? Só talvez 10%, talvez você que está aí sorrindo e dizendo, eu sim, mas normalmente não é? Uma pizza, alguma coisa já com mais, assim, gourmet, mas mais para o gordinho, não é? E aquilo que nós precisamos hoje, nós sabemos que é vitalidade. Hoje as mulheres estão se ressignificando, você falou tudo, que é hoje uma mulher pós-40, pós-50, pós-60 pode ressignificar e ser empreendedora, pode ser dona de um novo trajeto, de um novo capítulo, e ela precisa da energia, ela precisa de bem-estar e ela precisa de saúde. Então, quando eu conheci a Herbalife, eu conheci uma empresa que hoje tem mais de 45 anos, já fez 45 anos, e ela já falava aquilo que nós precisávamos lá atrás, aquilo que hoje muita gente está tendo como se fosse uma novidade, que é, ela já sabia que o nosso corpo precisava de estrutura, uma boa estrutura a partir de uma boa proteína, que é exatamente aquilo que até os nossos hormônios precisam, as nossas enzimas precisam, não só a pele para reafirmar ou o cabelo para fortalecer, não é? As vitaminas, que são antioxidantes fortíssimos, os minerais que fazem parte da nossa estrutura e até fazem parte para nós termos um bom sono, uma boa qualidade de vida, energia. E aquilo que nós temos hoje é uma variedade de produtos que faz com que as pessoas tenham praticidade. Então, quando você vai, não é? A gente está sempre juntas lá no meu espaço, em Copa, é maravilhoso quando a gente está convivendo também e podendo trocar essas ideias sobre o bem-estar. Então, eu entendi que era uma empresa que ela queria que as pessoas se unissem para ajudar-se umas às outras. Por isso é que ela não está a vender em lojas, não está a vender em farmácia. O que ela queria era essa partilha. Este podcast tem como nome, não é? Mulheres curam mulheres. E o mais incrível é que tem tudo a ver com a filosofia
desta empresa. Por isso é que nós nos dizemos, não é, como treinadores de bem-estar. Não? Então, aquilo que nós queremos é que a mulher tenha um bem-estar absoluto, um bem-estar total. Físico, mental, espiritual ou emocional, social, por causa da comunidade que a gente gera. Ninguém está sozinho, todo mundo tem apoio. E financeiro, caso a mulher queira, e qualquer pessoa que queira agregar valor à sua vida, exatamente ajudando outras pessoas, ela se ajuda. Então, é nesse sentido que existe uma possibilidade gigante. Não sei se você quer falar de alguma coisa mais específica. Eu quero agregar. Eu tenho muito carinho e muito respeito e admiração por todo o trabalho da Herbalife, por tudo que eu construí, né? Com a Herbalife de amizade, de network, as pessoas da Herbalife que passaram no meu caminho e abençoaram a minha vida. Se eu não cresci financeiramente, foi porque talvez, como você muito bem colocou, ainda não era o momento. Com certeza. Mas os ganhos que eu tive são imensuráveis, sabe? Muitas pessoas que somaram na minha vida, na vida dos meus filhos, pelos espaços de vida saudáveis que eu tive a oportunidade de participar, de estar presente. E o que eu posso dizer com relação à Herbalife é o que você tinha colocado aqui, né, Cris? Porque eu, por exemplo, venho aí numa demanda muito grande de compromissos. Só que chega uma hora que o corpo começa a sinalizar que sem uma suplementação, sem algo a mais, você não tem como dar conta de tudo que você queira exercer. E por que eu quero trazer isso? Porque recentemente eu tive com a vitamina D baixa, né? E o que segurou para que eu conseguisse dar conta de toda a minha agenda até eu poder normalizar a minha vitamina D foi o hype. Então, é entender que ele não é específico para isso, como ele também não é específico para a menopausa, porque eu estou na menopausa, mas ele consegue, mesmo não ser um produto para atuar naquela necessidade do organismo, mas ele consegue ser um paliativo, apesar que a proposta dele não é essa, e se eu estiver errada você me corrige, mas ele consegue ser um paliativo para essa situação, porque até então, Cris, até o meu exame de sangue ficar pronto, eu não sabia por que eu estava tão cansada. E eu falei, gente, deve ser por causa da menopausa, porque eu não quero usar hormônio, deve ser por isso que eu estou excessivamente cansada. Exausta. E aí eu falei para minha filha, eu vou procurar um médico, eu preciso investigar. Claro. Mas o que eu fazia? Eu todos os dias de manhã ia lá tomar o meu hype. E aí aquilo que eu estava o dia inteiro para fazer com muita dificuldade, eu conseguia fazer com muita facilidade. E ele foi o que me segurou, por isso que ele virou meu queridinho, porque foi ele que me segurou, me sustentou para eu poder cumprir a minha agenda profissional, a minha agenda em casa e tudo que eu venho me propondo a fazer profissionalmente e pessoalmente falando, enquanto eu não sabia o que estava acontecendo com o meu organismo. E é o que a gente vem conversando muito, né, minha amiga? Que é a questão de entender que a gente precisa cuidar da vida espiritual, da vida financeira, mas que a gente também precisa da nossa vida emocional, Sim. que se o emocional também não está bem, a gente não consegue fazer a engrenagem girar, que se eu não fiz a minha engrenagem Herbalife girar no passado, foi porque eu não estava bem emocionalmente, Isso. porque eu tive muitas pessoas incríveis para me ajudar, mas eu não estava bem emocionalmente, então eu não conseguia fazer a roda girar. E entender também que sem saúde, você não tem como. Então, eu costumo dizer sempre que é como a pizza. E a pizza, a gente corta ela em várias fatias. Então, eu poderia dizer que uma fatia é a área espiritual, uma fatia é a área financeira, uma fatia é a área emocional, a outra é a saúde, a outra são os relacionamentos interpessoais, Sim. porque a gente precisa, a outra fatia é a família, até completar a pizza inteira. Então, nós somos um ser sistêmico, né? A gente precisa ter equilíbrio em todas as áreas da vida. E eu tenho um outro exemplo que eu gosto muito, é como a roda da bicicleta. Se você não está com o pneu
totalmente cheio, você não Ela tem vai. como usar a bicicleta e ela te levar no seu destino. E assim é a vida da Ou gente. pelo menos ela até pode levar, mas não vai levar com facilidade. Exatamente, Não é? né? Não vai Muito levar com a esforço. facilidade, com a leveza que uma Faz-te uma coisa bicicleta. boa, que é a fase da peri ou da menopausa, não é? Nós nunca tivemos uma educação das necessidades corporais, não é? A gente teve sempre uma educação de vegetais são ótimos, proteína ótima, mas muitas vezes, depois dos 30, 35, 40 ou mais, nós nos damos ao luxo de dizer o seguinte: eu agora quero aproveitar de usufruir de eventos sociais, ou usufruir e quero comer tudo aquilo que eu tenho direito, beber tudo o que eu tenho direito. E a gente esquece que o nosso corpo mudou, não é? Então, hoje nós sabemos que a partir dos 35 anos, a mulher já começa com mudanças drásticas hormonais. E ninguém nos avisa, não é? Que são mudanças que nós vamos ver aos 40 e mais acentuadamente aos 45. Então, se nós nos prevenirmos, se já não tivermos uma educação de como nós queremos viver, não tem a ver com o que é que nós devemos comer, é como é que eu quero viver. Quero viver com plenitude, com controle do meu corpo, com energia, quero acordar de manhã bem. Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? É um projeto a longo prazo. Então, quando nós sabemos que hoje nós podemos aumentar a nossa esperança média de vida através da nossa alimentação, da nossa qualidade de sono depende também da nossa alimentação, da nossa relação com os outros depende da nossa vibração interna, do nosso bem-estar e que faz parte da nossa alimentação, a gente vê que a alimentação é diferente de nutrição. A alimentação é aquilo que eu como, nutrição é aquilo que eu consigo extrair de nutrientes daquilo que eu como. Então, o que é que nós estamos comendo hoje? Nós estamos comendo comida hipernutritiva, nós estamos comida vazia. Então, hoje, por exemplo, a Herbalife é muito conhecida por controle de peso, não é? Mas as pessoas hoje estão engordando por aquilo que não comem. Então, é muito interessante, porque as pessoas estão engordando por aquilo que não comem. Não comem o quê? Nutrientes suficientes, vitaminas, minerais, proteína, fitonutrientes, hidratação também. Então, quando você fala do hype, aqui nós temos uma bebida funcional. Temos aqui ervas chinesas, temos aqui vários nutrientes, complexo B, alto padrão, vitamina C, taurina, cafeína, e aqui ainda coloquei mais uma fibra pré-biótica para nós, né? Porque mulher precisa de um intestino impecável, então nós temos aqui uma fibra de uva maravilhosa para nos ajudar aqui a ter mais imunidade, mais bem-estar intestinal, e é uma bebida que traz funções, não é? Porque nós somos hoje inflamadas por várias áreas, não é? Desde a alimentação e desde também o nosso ambiente. Hoje nós estamos num ambiente mais tóxico, desde a nossa maquiagem, desde o nosso contacto com o ambiente, desde os plásticos que hoje, não é? Falam da quantidade de plástico que a gente come direto e indiretamente, de várias ordens. Então, se o nosso corpo não estiver blindado, se a gente não tiver boas escolhas, nós estamos cada vez mais a ficar doentes aos poucos, não é? E é muito interessante que eu hoje estou cada vez mais próxima como cristã, não é? Então, hoje a gente estamos, não é, diariamente falando sobre isso ultimamente, né? Que é sobre a importância de cuidar do nosso templo. Então, quando a gente fala sobre a partilha, o nosso depoimento, o teu depoimento enquanto até conhecedora desta nutrição, é maravilhoso, porque eu hoje vejo a tua filha, não é? A tua filha Larissa, que vai todos os dias, o teu filho Mateus também, e são dois jovens maravilhosos, saudáveis, que adoram aquilo que eles consomem, não é? Dentro da nossa loja. E é incrível porque tu lhes passaste esses conceitos de bem-estar, cuidar do corpo, estar atento. E isso, ao mesmo tempo, fez deles... Até que ponto é que essa nutrição fez deles bons profissionais? Por quê? Porque quanto mais bem nós estamos nutridos, mais aptos nós estamos nos nossos pensamentos. Mais concentrados nós conseguimos estar na nossa vida. O nosso corpo está pleno. Nós conseguimos aumentar a nossa performance. E eles são dois profissionais incríveis, não é? Cada um na sua área. Então, até isso nós estamos afetados. Hoje, talvez, devido à má nutrição, às escolhas, e às vezes até pensando que nós estamos assim,
nos cuidando bem, mas às vezes até com alimentos saudáveis em horas erradas ou quantidades erradas, nós não temos o nosso potencial absoluto para o mundo, não é? Não estamos aproveitando o nosso melhor. E isso acaba por se levar também ao financeiro, também, não é? Sim. E eu vou falar aqui para as irmãs e para as mulheres que vão assistir o podcast. Você já sabe dessa história, né, Cris? Que na época eu peguei uma reserva e comprei os produtos Herbalife, mas eu estava tão mal emocionalmente que eu não consegui fazer negócio. Mas eu confiava nos produtos. E muitas vezes eu não tinha dinheiro quando eles iam para a escola para eles levarem para a cantina lanchar. E eu batia inclusive com banana. Eu bati o shake com banana. Nós temos um shake maravilhoso, batia com multifuncional, super eles, nutritivo. E eles ficavam na escola a manhã inteira satisfeitos. E hoje eu vejo, né, muito do organismo deles que é fruto dessa alimentação, como você colocou, Com saudável certeza. que eles tiveram. Sim. Né? Então, eu falo com muita tranquilidade, indico com muita tranquilidade os produtos da Herbalife para as minhas amigas. Os bebês que nascem e foram gestados com a mãe utilizando os produtos da Herbalife são lindos de ver, aquelas pernas gostosinha, gordinha, com aquelas dobrinhas, e você sabe que não é fruto de uma farinha, né? Isso. E sim de uma nutrição de qualidade. São 300 médicos, 300 cientistas, PhDs também, que estão por trás de toda a nutrição. Então, uma empresa que tem a preocupação de... É uma frase inglesa, não é? Seed to feed. Da semente, não é? Semear para alimento. Então, da semente ao alimento. E é incrível porque tu vês que são alimentos, são produtos de alto padrão, e por isso é que não estão à venda em lojas ou em farmácia. Porquê? Porque são tão bons, tão bons, tão bons que era um desperdício colocar um produto desses sem poder ter uma abordagem motivacional, uma abordagem de ajudar as pessoas a se cuidarem, terem estratégias de uso, motivar, porque nós somos seres emotivos, não é? Então, como é que você vai poder ter motivação diária para cuidar de você se você está ainda se sentindo num turbilhão de emoções, se você ainda não está preparada para mudar uma rotina? Então, nós acabamos por ter um papel maravilhoso na sociedade, que é, gratuitamente, o nosso cliente ele tem um acesso a um treinador, não é? Um consultor que o vai ajudar a criar uma estratégia de uso até aos seus objetivos. E porquê que muitos de nós, como eu, não é? Como cliente, e o meu marido, não é? Que há 32 anos conheceu a Herbalife, perdeu 14 quilos e começou esse projeto. Eu comecei a usar, em 3 dias comecei a ter resultados maravilhosos de energia e comecei a aconselhar naturalmente. Porquê? Porque eu usava as bebidas, as nossas chás, não é? Nós temos um chá que é uma gordura maravilhoso, que eu sou apaixonada também, que está aqui dentro. E todo mundo perguntava: Cris, o que é isso? O que é isso? Não sei o quê. Eu dizia: nossa, é uma bebida maravilhosa, quero reduzir celulite, quero me sentir bem, e estou acordando com energia total. E todo mundo perguntava: onde é que se vende? Eu realmente fiquei assim, realmente, não sei. Quando eu comprar para mim, compro para você. Quando comprar para mim, compro para você. E eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de saúde, sempre gostei de bem-estar, sempre gostei de lidar com pessoas. E quando eu comecei a ajudar amigas e pessoas que eu conhecia a nível do seu bem-estar, eu comecei a ficar até bem espantada. Porque eu comecei a ver que a maioria das pessoas tinha uma dor. A dor de não estar bem consigo mesmo. Ou a nível de energia, ou a nível de corpo. Sempre havia alguém que não estava satisfeito. Eu pensei: nossa, todo mundo precisa de ajuda. E isso me fez encantar com a Herbalife. Eu comecei a ir para os eventos e comecei a aprender mais sobre porque é que nós estamos nos sentindo assim. Nós devíamos ser seres energéticos, com alta vibração, mas o nosso mundo mudou, não é? Não temos técnicas tão rotineiras de relaxamento, de meditação. Todos nós devíamos ter um horário para meditar, para relaxar. Quem faz isso? Não é? Poucas pessoas. E aí nós temos aqui a possibilidade de regenerar as nossas células. Então o segredo é, a Herbalife não cura nada, mas ela tem todas as ferramentas para o nosso corpo utilizar com boas doses para
automaticamente se abastecer e o nosso corpo reagir, se regenerar. Então aquilo que eu amei foi ver as minhas amigas dizendo: nossa, Cris, estou tão feliz, perdi centímetros, estou-me sentindo com mais energia, o meu corpo mudou, sentindo a minha cintura, vendo os meus músculos, estou amando. E isso me fez querer empreender. Por quê? Todas as mulheres recomendam algo. E quando uma mulher usa um produto de cabelo, usa um produto para o corpo, quem não recomenda para a sua amiga aquilo que ela deve fazer? Nós adoramos fazer isso. Então, a Herbalife ela criou como se fosse uma estrutura de embaixadores. Na realidade, o nosso fundador, o fundador da Herbalife, ele queria que todo mundo tivesse acesso a mais bem-estar. E mais bem-estar não é a ausência da doença. Por quê? Muitas vezes nós dizemos assim: eu estou bem. Mais ou menos. Aquela coisa: como é que você está? Tá, e tal. E em Portugal, nunca ninguém está bem. Está sempre: vai-se andando. O português fala assim, não é? Aí nós vemos que as pessoas confundem bem-estar com ausência de doença. Bem-estar é o quê? Bem-estar é você acordar de manhã cheia de energia. Bem-estar é você estar no meio do dia com muita vontade de produzir. É estar durante a noite descansando. É ter um tempo para relaxar. Então, quando você não sente isso, quer dizer que há algo que tem que ser mudado no seu dia. E isso é maravilhoso quando você entra numa comunidade de pessoas com os mesmos objetivos. E isso é aquilo que o treinador da Herbalife oferece. Então, uma mulher que se torna embaixadora da Herbalife, uma consultora Herbalife, ela tem a oportunidade de fazer um trabalho lindo demais. Um homem, não é? Muitas vezes casais que nós vemos. Por quê? Porque tem a oportunidade de ajudar outras pessoas a beneficiarem de um bem-estar físico, mental, emocional e até financeiro, porque ela pode duplicar esta atividade. Então, já que a gente tem que trabalhar, que a gente trabalhe espalhando, não é? Magia e bem-estar, que é isso que eu faço todos os dias há 23 anos, com muito orgulho, com muita paixão, e estou vendo cada vez mais que as pessoas estão abertas a mudarem, a aceitarem conselhos, ajuda de todas as ordens, né? E isso é maravilhoso. Vivemos hoje num momento perfeito para isso, né? E é interessante que a gente até conversou sobre isso anteriormente, que existem pessoas que ainda não conhecem a nutrição Herbalife, né, Cris? E esse olhar que você trouxe, cada um vai vir por um motivo, né, Cris? Sim. A gente já conversou também sobre isso. Vai vir aquela pessoa porque ela precisa de ganhos financeiros, vem uma outra pessoa porque ela quer mais energia, ela quer ter mais disposição no dia a dia. Herbalife também é maravilhosa para premiar com viagens, então existe aquele casal, aquelas pessoas que vão vir justamente porque querem viajar, querem passear. E os treinamentos Herbalife, que há muitos anos eu já não participo de nenhum treinamento Herbalife, e eu posso imaginar que o patamar de entrega agora é muito mais elevado do que na época que eu participei de alguns treinamentos, mas são treinamentos de altíssima entrega, que para você fazer um treinamento hoje com a qualidade Herbalife, você vai precisar de médio a alto ticket. Sim. Não é? Sim. Então, existem aí várias vertentes que você pode se permitir, minha amiga, você que quer empreender, você que quer fazer, enfim, uma alimentação mais adequada para o teu momento de vida. Talvez você trabalhe fora e não tem tempo de arrumar uma refeição saudável para levar todos os dias, pode ser um caminho, enfim. Nós estamos aqui, disposta, abertas. Cris está fazendo eventos de mulheres, eu estou junto com ela nesse trabalho. Você pode me chamar no meu WhatsApp. Todo mundo você pode oferecer até uma avaliação de bem-estar a todo mundo que nos está escutando. Quem quiser vai receber gratuitamente, né? Olha, um perfil metabólico, uma avaliação de bem-estar, como de presente. Está nos oferecendo aí uma avaliação de bem-estar. Você pode anotar meu WhatsApp, que é o 21, né, do Rio de Janeiro, 971359264. 21 971359264. E aí ali eu vou passar todas as informações, a gente vai agendar um horário, né, Cris? E passar um voucher, isso aí. Para poder passar, enfim, tudo que de
de bom que a gente pode agregar na sua vida com o conceito, com a experiência da Cris na Herbalife. Então venha caminhar com a gente, não perca essa oportunidade, porque a gente até falava isso ali fora antes do podcast. Essa frase não é minha e eu não sei exatamente onde eu vi. Mas eu achei incrível, eu estou repetindo isso várias vezes, que a gente só deve soltar a mão uma das outras se for para aplaudir. E você sabe o quanto eu solto as suas mãos para poder te aplaudir. É recíproco. Porque você é uma mulher linda, encantadora, de uma empatia, de um transbordo incrível. E eu sei que eu não fiz Herbalife no passado, porque o tempo é agora, com você. Por mais que tenham passado pessoas incríveis e que eu serei eternamente grata. Mas eu entendo, isso é muito nítido para mim, não sei se para você mas que o tempo é agora, nessa jornada com você. Então, quero voltar a palavra para você, minha amiga, ver o que você quer agregar mais desse nosso momento, o que você quer dizer para essas mulheres lindas que estão aí, né? Esperando o nosso transbordo. Gente, eu estou muito feliz por este podcast, porque a Kátia é minha amiga e ela realmente brilha cada vez que ela entra na minha loja, cada vez que a gente está junto, cada vez que a gente sai. E todo mundo tem experiências passadas que levam à sua opinião atual. Então eu não sei como é que está a sua vida hoje. Se você está cheio de energia, maravilha, você precisa partilhar essa energia com outras mulheres. Se você não está, nós estamos aqui para ajudar, porque você vai ajudar outras mulheres com o teu depoimento. E nós estamos procurando também mulheres que queiram ajudar mulheres. E esse podcast é exatamente isso, mulheres curam mulheres. E aquilo que nós fazemos hoje é exatamente passar a nossa partilha. Então, se você tem vontade de estar junto de um grupo de mulheres, nós estamos criando um movimento incrível de pessoas que tenham mais conhecimentos sobre bem-estar, mas as várias fases do bem-estar. Então, nós vamos estar junto com um grupo de mulheres fazendo várias atividades. Você pode trabalhar a partir de casa, você pode trabalhar a partir do seu próprio emprego ou negócio, você pode estar simplesmente cooperando, ajudando, porque nós vamos fazer uma série de palestras de nutrição, eventos de empreendedorismo, vamos ter vários treinamentos para qualquer mulher montar o seu próprio negócio a partir de casa ou de onde ela quiser, ou até mesmo de um espaço de vida saudável. E nós precisamos de você. Por quê? Porque nós não somos suficientes. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais inflamada, cada vez com alguns problemas de bem-estar, ou até mesmo mulheres que hoje estão passando por uma fase de mais ansiedade, mais depressão e até de conflitos emocionais. E por que não nós podermos contribuir com o nosso apoio, não é? Por que não? E quando nós estamos juntos, nós agregamos. As mulheres são maravilhosas, são seres maternais, são seres fraternais, não é? São pessoas incríveis com dons maravilhosos. Então, quando nós estamos juntas, nós podemos fazer milagres, que é exatamente aquilo que é possível fazer e todos nós precisamos de acreditar nisso. Então, nós precisamos de você. Entre em contato com a Kátia, entre em contato pelo Instagram, também tem um Instagram maravilhoso. Sim. E saiba quais são os nossos próximos eventos. Se você nos está vendo fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, nós estamos em mais de 90 países, tá? Nós atuamos online e é maravilhoso. Por quê, Kátia? Porque quando uma mulher entende que não tem a ver com aquilo que lhe acontece, mas como ela reage àquilo que lhe acontece, muda a vida dela. Muitas vezes nós estamos habituadas a ter alguém que cuida de nós, ou por uma questão até parental, não é? Ou até pela forma como nós somos femininas e a nossa energia feminina não nos deixa às vezes sobressair demasiado, sempre exercemos um papel muito nos bastidores, muitas vezes nós acabamos por nos deixar de priorizar. E aquilo que nós precisamos hoje é entender que nos priorizar faz parte até do bem-estar da própria família. Sim. Não é? Então, se há uma última mensagem que eu posso deixar aqui, é que realmente nós temos hoje que entender que, independentemente da nossa situação, eu passei por várias fases nestes 23 anos, não é? Até mesmo de ter a coragem de deixar o meu emprego, que era concursada, trabalhava do lado de casa, com toda a segurança, mas essa forma de poder estar a trabalhar num ambiente exponencial, que não tem limites, viajar
como hoje, né? Já estou de malas prontas para o Chile, depois vou passar mais 2 meses em Portugal, vou estar em Budapeste também no evento da Herbalife, depois vou estar em Veneza, e é maravilhoso. E poder ver que é um crescente e a gente só cresce com pessoas que realmente querem agregar e agregam. Então a gente tem que estar juntas. Estou muito feliz por este projeto novo. Amém. E realmente nós vamos fazer coisas maravilhosas, Amém. não é? Que quantas mais mulheres se juntam, é melhor. É verdade. A gente precisa de todas. Então, meninas, vou colocar então meu Instagram disponível. Se você ou você me chama no WhatsApp, ou se for mais fácil, no Instagram. E aí você pode me chamar no direct, que é Kátia com C Araújo Oficial, tá? Eu também olho lá com frequência no direct. Fica à vontade se você desejar caminhar e saber um pouco mais. Se permita, mesmo que você acredite que não esteja pronta, mas na caminhada com outras mulheres que talvez já tenha passado pelo momento que você está passando, você vai se sentir forte para estar conosco aí nessa caminhada e desenvolver um trabalho lindo que a gente está abraçando junto à Herbalife, um trabalho onde também há de trazer muita palavra de Deus, né? Muitas palestras, como a Cris colocou, sobre saúde, sobre nutrição, onde eu também pretendo agregar muito com o meu conhecimento como psicóloga, e com certeza é só o início de uma linda jornada que eu e a Cris estamos nos permitindo nesse grupo de mulheres. E aí eu queria que você deixasse, Cris, uma palavra que Deus tenha tocado no teu coração na tarde de hoje. Acredito que várias fichas tenham caído para você, né? Todas as vezes que a gente se permite viver algo novo, sempre gera insights, sempre geram reflexões. Sim. E eu queria que você dissesse assim, o que tocou, o que você aprendeu no dia de hoje. Olha, o teu depoimento, como você iniciou hoje, você falou sobre o passado e o agora, não é? Hoje você é uma mulher mais madura. Hoje eu também com 47 anos vejo também a vida de uma outra forma. Vejo que o mundo é bem... eu não vou dizer difícil porque não existe dificuldade. Existem desafios para serem superados, diferente, não é? Então aquilo que nós precisamos hoje entender é que cada fase é linda, maravilhosa e nós temos que viver o presente. O presente é um presente. Que nem todo mundo tem essa chance. Então, se nós vivemos o presente, é porque é uma dádiva. E aquilo que acontece hoje é que muitas mulheres acabam por ficar aprisionadas em experiências passadas. Então, aquilo que eu dava de sugestão é que se liberte de tudo. Porque mesmo até a nível da oportunidade, que você começou este podcast, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, não é? Então vamos acabar também como empreendedoras. É maravilhoso eu ver dentro do nosso grupo mulheres que chegam depois dos 50. E eu amo trabalhar com mulheres após os 50. Por quê? Ao contrário do mercado convencional, que essas mulheres muitas vezes não têm lugar, ou se acha que não têm lugar, essas mulheres trazem muita experiência. E quando se trata de dar um apoio, dar um suporte, mostrar o caminho para outra mulher, nada melhor que alguém que tenha muita experiência. Então, aqui nós usamos a sua experiência, nós aqui usamos todo a sua bagagem. Então é necessário aquilo que nós tínhamos falado também lá fora, ressignificar. Então nós temos uma geração que é a geração prata. A geração prata é a geração pós-50, que aqui ela ganha asas. A maior parte das pessoas pós-50 até gostaria de empreender. Por quê? São pessoas com muito conhecimento, com muita devoção naquilo que fazem, com muita seriedade e muito compromisso. Mas que começar a trabalhar num horário das 8 às 5, 8 horas por dia, nem sempre é proveitoso. Não é uma pessoa que já tenha 50 ou 60 anos ou mais. Também quer desfrutar da vida e deve. Então, aqui nós vemos que as pessoas podem ser empreendedoras, né, ou empreendedores com qualidade de vida, utilizando toda a sua bagagem, ao contrário do mercado convencional. Então, se você tem... se você está nessa fase, ou até às vezes com mais de 40, nós já vivemos isso, né? Eu com 40 anos, muitas vezes as pessoas já diziam, não, já não é nova, eu me achando super nova, não é? Super jovem, né? E hoje com 47 também, acho que a gente está super jovem,
né? Nós as duas estamos ótimas. Então, aquilo que acontece hoje é que existe um lugar para mulheres de qualquer idade, porque você tem muito, muito, muito para acrescentar na vida de outra pessoa. Conheci outro dia uma senhora com 78 anos, começando este negócio. Maravilhada e maravilhosa. Então, é isso que eu quero lançar como última mensagem. Você tem um dom, você tem um propósito e nós estamos aqui para dar todo o suporte, porque é uma viagem maravilhosa que é viver, ao contrário de sobreviver, é viver. Então, aquilo que nós queremos é que as pessoas vivam intensamente, proveitosamente, viajando pelo mundo e tirando os sonhos da gaveta. É isso que nós queremos. É muito linda essa tua reflexão, Cris, porque quando eu comecei um projeto voltado para mulheres, que eu uso uma outra ferramenta também, que é o online, e eu coloquei exatamente que eu quero ser uma mentora mulheres 50 a mais, né? Você sabe que eu estou já perto dos 60 anos, e essa fase, ela é incrível, exatamente como você colocou. O nosso colágeno está fazendo efeito em ti, Tá, porque né? tu não tens uma ruga, mulher. E eu não uso Botox. Eu sei. Eu não uso Botox. Algumas amigas falam, você já está usando um pouquinho de Botox? Eu falo, não estou, eu só estou usando nutrição Herbalife. Eu sei. E é isso que você colocou, né, minha amiga? Essa minha faixa etária, que se chama agora a melhor idade, ou ageless, a palavra que fizer sentido para a pessoa, você já criou filho, você já não tem mais aquela dinâmica que você tinha no dia a dia. Então, você tem mais tempo para você. E eu tenho visto algumas amigas que têm essa minha faixa etária, que elas estão achando que para elas, não, eu já me aposentei. A gente já tem um projeto para elas. Sabe, já me aposentei, então agora eu tô realmente, já não posso agregar tanto. Então, é mudar esse olhar, né, Cris? Porque são pessoas maravilhosas. Porque na realidade ainda existe muita vida, muito vigor, muito a contribuir. Sim. Agora mesmo eu falava sobre isso, que eu fui lá na minha caixinha de ferramentas de um passado e trouxe para uma realidade atual, porque tudo agrega, né? Existem aquelas coisas que você ressignifica e outras você continua com aquela caixinha de ferramenta porque você sabe que vai agregar no novo momento de vida. Então, é trazer essas mulheres 50 a mais, que na realidade é o nicho, é a persona que eu tenho procurado também trabalhar, minha amiga, para elas entenderem que, poxa, o mundo precisa desse olhar, o mundo precisa das experiências, de o quanto elas podem contribuir na jornada. Tem a ver muito com o sentimento de merecimento. Sim. Muitas vezes a gente não se sente merecedora, ou porque nós viemos de um passado com muita dor, ou de uma família que tenha passado também com muita dor, e então às vezes a felicidade faz com que a gente não respeite a dor dos nossos antepassados ou do nosso passado. Então a gente se permitir ser feliz para eles e por causa deles também é muito bom, porque a gente tem que aproveitar essa felicidade. Com certeza. E depois também tem a ver com a educação que nós tivemos. Tivemos uma educação que foi feita para nos tornarmos trabalhadores. Por isso é que todo mundo sonha em ser funcionário público, porque a gente foi educado com busca segurança, busca cautela, não tenha... não tenha, como é que é? Mais vale o seguro do que o inseguro. Tem uma frase assim, não é? Que agora eu esqueci. Mas pronto. Então, o fazer mais um pouco pode às vezes tirar da zona de conforto. E nós não fomos educados. Tem a ver com a semente que foi colocada, não é? Nós não temos na escola nenhuma disciplina que nos leva ao empreendedorismo, que nos leva à gestão financeira, que nos leva ao empoderamento dos nossos dons e propósitos, que nos leva a voar, que nos leva a ter sonhos. Então nós temos sempre um pouquinho de registro de medo, cautela, segurança. Então quando a gente sai e quando a gente vê que é possível sim, qual o risco? O que é que a gente tem a perder? Às vezes nem temos nada para perder e a gente tem medo de perder alguma coisa, não é? Então às vezes eu brinco, aqui a gente só tem uma coisa a perder, que é peso, se for preciso. Então é tão interessante que às vezes a gente tem tanto medo de viver que a gente acaba sobrevivendo. E a sobrevida é algo muito impactante no nosso futuro, até na nossa energia e esperança de vida.
Eu tive um treinamento nos Estados Unidos com o Robin Sharma, que foi aquele autor do livro O Monge que Vendeu o Seu Ferrari. E ele falou uma coisa bem interessante, que é: quantas pessoas estão vivas, mas já morreram? Então, quantas pessoas estão vivas e já morreram? E ele fala isso muito sério, né? Muito sério, porque ele fala o seguinte: a maior parte das pessoas já morreu energeticamente e emocionalmente e não deram conta, mas ainda respiram, ainda comem, ainda vão trabalhar, voltam para casa, mas simplesmente estão ligados simplesmente à vida por uma questão só no automático. E a vida não foi feita para isso, né? Então a vida foi feita para a gente viver em plenitude. E não quer dizer que se a gente viveu até hoje, se você viveu até hoje assim, não quer dizer que tenha sido em vão que você esteja vendo este podcast. É para a gente prolongar e mudar. Então, bora viver. Então é isso, minha amiga. Estamos aqui, tá? Os contatos eu já passei. E se você quiser caminhar conosco nesse projeto voltado para mulheres, que é um projeto que vai abençoar muitas mulheres cristãs, mulheres que estão se permitindo a conhecer a fé cristã. E junte-se a nós, venha nessa jornada que vai ser incrível para todas nós. Quer deixar uma palavra final, Cris? Só de agradecimento. Agradecimento, e com certeza que nós vamos ter várias mulheres falando connosco, que vai ser um prazer oferecer o bónus do bem-estar, oferecer também eventos para que possam também se permitir conhecer, escutar, independentemente das vezes das crenças que tenham. E estamos aqui juntas, que eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Desejo que este programa tenha asas assim gigantescas. Amém. Porque você merece. Essa Amém. Mulher maravilhosa que você é, traz Amém, sempre uma amiga. Amém. Amém. Linda Eu para todo recebo. mundo. Todo mundo adora você sempre que a conhece. Amém. E que cada vez mais pessoas a conheçam. Eu te recebo todas as suas palavras abençoadas. Então é isso, ficamos por aqui com mais um podcast Mulheres Curam Mulheres à Luz da Bíblia. Beijo no coração.